A gente começou a gente chegou a fazer um, né? Mas só de áudio, ano passado. Chamava Onisciência. Sensacional. Mas aí não foi pra frente, não, né? Foi um piloto, pedir para algumas pessoas escutarem, assim, para dar um feedback. Mas só depois desse negócio da pandemia que... Acho que a pandemia criou esse negócio, né? De algumas pessoas tentarem a todo custo tirar a sua vontade de produzir algum material, né? Algum conhecimento. Eu conheço muita gente que a pandemia foi um grande gatilho para eles fazerem isso. E a quantidade de lives? Nossa, Foi que nem os casos de Covid primeiro, agora estabilizou. Estabilizou. Mas Onício tinha alguma coisa a ver com onisciência? Seus pais te deram esse nome? Não foi, é meu avô, né? Esse nome era do meu avô. Aham. Ele morreu antes de eu conseguir perguntar para ele por que era esse nome. E é claro que eu sofri bastante, né? Imagina, no colégio, primeira série, Onício. Porra, na chamada era complicado. Mas eu até gosto, né? Eu me beneficio, por exemplo, meu e-mail, né? É onicio@gmail. O meu domínio, meu site, onic.io. Aí ficou Onício. Então, assim, tem algumas vantagens, né? Tem algumas vantagens. Humberto Laudares. E você é Humberto? Você sabe por que você é Humberto? Eu sei, porque o meu tio-avô era Humberto também. E o meu avô... Meus pais estavam sem criatividade, aparentemente. E aí o meu avô falou, por que você não põe o nome de Humberto? Porque o tio-avô da outra parte é tão simpático. E aí puseram Humberto. Qual que é a história da família? Ixi, Maria. Bem, minha família é lá do interior de Minas, né, do sul de Minas. É uma coisa interessante, porque a família da minha mãe é uma família de produtores rurais, desde que o sul de Minas é sul de Minas. As sesmarias foram distribuídas e a família do meu pai é de imigrante, sabe-se lá de onde, se é de Portugal ou da Espanha. Foram para a região, a família foi para a região do sul de Minas e eles moraram em algumas cidades. Meu pai nasceu em Guapé, depois a família foi para Alfenas e, enfim, não tem uma tradição familiar tão tradicional, digamos, como da minha mãe, é mais de colono mesmo, mas muito trabalhadores. Então, toda a cultura de educação que eu tenho é da família do meu pai, não necessariamente da minha mãe, que é mais produtores rurais. Uhum. E, bom, Humberto, para quem não sabe, talvez seja... Não, de certeza é o nosso primeiro entrevistado que tem uma passagem pela política, né? E a gente vai querer saber mais sobre isso. Mas talvez também seja o único, né? Na jornada do podcast aí, nas suas próximas temporadas. Eu não imagino que a gente vai estar de frente com a oportunidade de estar entrevistando uma pessoa que teve uma passagem pela política. Mas fala um pouco, Humberto, como foi essa história aí, por que dessa vontade, e conta um pouco dessa... Eu passei correndo. Na verdade, é uma pergunta interessante, né? Porque o mundo público caiu meio de paraquedas para mim. O meu bisavô, pai da minha mãe, foi assassinado por política. Ele era um subgerente ali naquela época. A democracia não era tão direta assim, mas não era regime autoritário, mas ele era um coordenador regional. E ele foi assassinado em praça pública, no município de Divisa Nova, desse tamanho aqui. Parece cidade suíça, mas não com o mesmo padrão de vida. Só de tamanho. E a família do meu pai, por outro lado, era de pequenos colonos, então a família inteira sempre odiou política. O meu pai, para ele, política era coisa de gente corrupta, desonesta, que queria tomar vantagem em cima dos outros. Então, essa foi o lugar que eu nasci. Mais a família, a minha mãe, principalmente, era mais politizada, mas não da política direta. E quando eu terminei a faculdade, eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo. Eu fazia administração na GV e ciências sociais à noite na USP. E quando eu terminei a GV, eu ia prestar mestrado em economia, que não é um lixão aqui. Mas eu fui chamado para ir trabalhar no governo de São Paulo, para assessorar, na época, o secretário de planejamento, que era o André Calab. E eu falei,
quando que eu vou ter essa oportunidade, né? E, obviamente, sempre gostei da coisa pública. Sempre fui representante de sala, representante discente, escrevia no jornal da faculdade, enfim, essas coisas. Esses indicativos, né? Esses sintomas. Sim. E aí fui parar no governo. E aquilo, um ano trabalhando no gabinete do secretário, assessorando ele, grandes coisas, orçamentos, decisões, no Palácio dos Bandeirantes e tal. O que me encantou muito é a possibilidade que tem de fazer mudança. No segundo ano que eu trabalhava, acabei sendo escolhido para ser diretor de investimentos estratégicos do governo. E, bicho, a gente fez um nível de execução dos investimentos, uma vez priorizamos e depois monitoramos muito bem, fazendo com que aquilo se executasse, muito superior à série histórica. Aí você fala, cara, pequenas coisas podem fazer diferença. Só que depois disso eu fui para os Estados Unidos, enfim, morei 8 anos fora, vim para a Suíça e resolvi voltar para o Brasil em 2013. A minha esposa, que eu tinha acabado de me casar, Suíça, a Ana, falou assim... Você casou na Suíça? Eu me casei na Suíça. E depois eu quero saber como é um casamento na Suíça, que eu ainda não fui convidado para nenhum. Depois te conto. E aí ela topou, foi transferida pela empresa e a gente foi para o Brasil. Só que quando eu fui para o Brasil, eu já tinha muito claro, com uma leitura bem institucional das coisas, você tinha válvulas que fazem a democracia funcionar entupidas. E uma delas, uma muito relevante, eram os partidos políticos. Então eu comecei a pensar como que eu faço para ajudar a melhorar, a canalizar essas coisas. Mas isso estava muito no ar. Quando eu chego no Brasil, nas eleições de 2014, eu ajudei, mais na parte de agenda, que eu sou mais técnico, então fui ajudar a campanha do Aécio, ajudei um pouco a campanha da Marina, enfim, do jeito que eu podia, humildemente. Só que no segundo turno, que você tem uma decisão de um ou outro, né? No caso, tinha Aécio e Dilma, e eu tinha certeza que eu não queria a Dilma eleita, a gente foi fazer manifestações pro Aécio. Então, eu ajudei a organizar manifestações no Brasil inteiro em prol da candidatura dessa segunda opção, né? Que eu nem gosto de falar o nome desse sujeito, que é o cara mais repugnante que tem na política brasileira. O que você estava fazendo a manifestação para? Para ele, Enfim, você tem poucas escolhas, você tem duas, então você tem que escolher no momento, né? E isso me abriu um olho para uma coisa, porque naquele momento ninguém dos partidos acreditava que aquilo era possível. Como que você pode chamar o cidadão comum para se manifestar de alguma forma em prol da política sem pagar nada? Essa era a pergunta que os políticos tradicionais faziam. Eu falei, pois é. É porque a democracia representativa no Brasil, principalmente, é a democracia que elege, que irriga os currais de votos proporcionais que depois vão escalando para o majoritário. Mas, no final das contas, o majoritário sempre tem uma coisa de televisão e tal, as pessoas têm mais formação. Ela é muito baseada em áreas territoriais com líderes específicos que você coloca dinheiro em torno de voto. Eu falei, bicho, esse negócio tá tudo errado, né? Não tem jeito desse negócio dar certo, embora só representa a sociedade. Esse é o grande drama da política, que é a representação da sociedade. E para inovar, você precisa estar muito claro de todos esses desafios, porque é difícil desenhar alguma coisa. E nesse momento, depois das eleições, obviamente, todo mundo queria uma coisa ou outra, mas beleza, eu falei, não, aqui tem uma oportunidade da gente começar a empreender para mudar a política e não vai ser do mesmo jeito, não pode ser do mesmo jeito. Porque se for do mesmo jeito, você vai replicar o mesmo modelo falido que está aí. Parte desse movimento, aliás, esse movimento vem para a rua, eu saí, porque eu não queria manifestar contra um governo legitimamente eleito, queria construir um projeto para depois de 4 anos. Mas o que, por curiosidade, te fazia acreditar que era possível esse negócio? Porque os caras tradicionais não achavam que dava para fazer, que nem se falou, sem o dinheiro para rodar a máquina tradicional.
E você vinha de uma trajetória que não era de ativista cívico, né? Você veio lá da máquina, vamos dizer, tecnocrata. Não sei se você gosta, se você acha que é um termo que é adequado. Mas o que te fez crer que dava para fazer um outro negócio? Inovar é sempre teste de hipótese, né, Guilherme? Assim, eu tinha esse mapa na cabeça e eu achava que eu estava disposto, tinha aberto mão de um trabalho estável, bem remunerado na Organização Internacional em Genebra, para voltar para o Brasil. Eu falei, estou disposto a fazer isso. Acho que é o momento que eu posso me arriscar. E eu segui o caminho que eu achava correto. Não necessariamente o caminho mais eficiente, não necessariamente o melhor, é o que eu achava correto. Uhum. E depois das eleições, a gente falou, bem, pensando estrategicamente, o que seria melhor? Você precisa, por exemplo, uma causa específica que a gente pegou seria reformar os partidos. Mas é muito difícil renovar vários. Então a gente pegou e falou, por que a gente tenta renovar um partido que, no caso, ganhou as eleições e a mobilização da sociedade civil perdeu as eleições, foi importante pelo menos para não perder tão feio, ou para não parecer tão feio. E aí a gente montou o Onda Azul, que tinha uma carta que falava assim, a gente gostaria de participar, de nos filiar a esse partido, porém, precisa ter transparência partidária, precisa ter representatividade de diferentes estratos da sociedade, se você quiser, minorias ou não, mas todo mundo representado nas estruturas partidárias, precisaria ter formação de lideranças, enfim, o partido que como deveria ser, e 2, como que é financiado com dinheiro público, deveria ser, mais uma vez, principalmente questão de transparência. Uhum. Depois de 6 meses, o PSDB estava completamente à deriva no Congresso, começou a surfar no oposicionismo tosco e não propositivo, que depois o engoliu, não tem segredo, né? E aí a gente tirou o pedido de filiação falando essas coisas. Não tem menor sentido um anal sem menor rumo e tal, e o Aécio não tinha a menor visão estratégica para comandar nada, embora ele era a liderança da época. Uma coisa interessante do Onda Azul foi que a gente colocou toda essa agenda de transparência partidária, que depois seguiu, veio daí. O movimento de transparência partidária surgiu a partir dessa experiência que a gente passou para o movimento, eles foram desenvolvendo, obviamente, muito mais. Essa foi uma coisa bacana. A outra coisa bacana que surgiu foi a própria agenda, que confundia o establishment político, né? Porque a gente defendia progressismo de política social para igualar as oportunidades, economia responsável e sustentabilidade. Aí o jornalista falou assim, mas você está defendendo PT, PSDB, rede? Eu falei, não, a gente está defendendo o que faz sentido a partir da ciência, do interesse do cidadão, a agenda que o Brasil deveria adotar, né? Isso, por mais que tenha acabado, acabou influenciando, direto ou indiretamente, outros movimentos depois, que foi fundamental. Então, eu fiquei, nessa época, só para retomar a tua pergunta, que eu estou na linha, mas assim, eu fui trabalhar na Secretaria da Fazenda com o Calab, meu primeiro chefe novamente, fui trabalhar no Senado, 2 anos com o senador Tasso Gereissati, foi uma experiência incrível, a gente conseguiu fazer coisas muito inovadoras depois do Onda Azul, ou seja, não tinha vínculo partidário, coisas muito inovadoras, seja na Comissão de Assuntos Econômicos ou na Comissão de Relações Exteriores, mas em paralelo eu fiquei muito no ativismo, que na verdade não é ativismo, acho que é mais uma tentativa de empreender, de criar alguma inovação no âmbito político. Que daí eu ajudei a criar o Agora, o Renova BR, me associei, de certa forma, ao Livres também, e isso era o meu envolvimento político, de fato. Na política institucional, tecnocrática, que sim, eu sou, eu acho que esse é o nome mesmo, eu sempre fui um profissional. Eu nunca fiz política no meu trabalho, no governo ou no Senado. Eu sempre fui um profissional do jeito que tem que ser, com a descrição que precisa ser. Nunca usei coisas profissionais para publicar coisa em rede, para fazer nada. Mas, em paralelo, eu tinha essa ação
de cidadão em prol da renovação política. E aí veio minha passagem política. A passagem política é quando eu falei, beleza, agora você é candidato. E foi curioso. Mas era óbvio isso para você, quando você começou a organizar as forças aí? Para candidatura? Quando você, por exemplo, quando começou o Onda Azul, depois, assim, agora, Renova, foi uma coisa que foi crescendo e você, puta, minha vontade é também estar na linha de frente? Ou você já sabia lá atrás? Ou como foi? Não. Eu te conto por quê. A decisão foi aqui na Suíça. Porque até o final de ano a gente vinha para cá. Agora fez 3 anos do Renova. Foi dia 7 de outubro. E nessa época eu estava com a filha pequena, fazendo esse projeto. Estava fazendo a estratégia, né? À noite, trabalhando no Senado, enfim, correndo. E minha mãe estava fazendo um tratamento de câncer. E no dia 10 ela entrou, que era aniversário dela, ela entrou na sala de cirurgia. Dia 7 de novembro ela faleceu. E aí a gente veio no final do ano, há 3 anos para cá. E aí eu falei assim, Ana, a gente precisa decidir se a gente volta para cá, porque, enfim, ela queria de alguma forma, né? É legítimo. Ou, se for ficar no Brasil dessa vez, eu saio candidato. Por quê? Não era óbvio. E nem era lógico, do ponto de vista de estratégia política e tal. Mas eu não tinha mais... eu não tinha mais tempo. Ou eu faria isso, ou eu precisaria já planejar minha volta para cá. Porque num casal, ainda mais casal binacional, essa variável é importante, né? Você sempre tem que ter essa dimensão. E ela topou e foi, mega parceira durante a eleição toda, todo o processo, a gente com filha pequena, ela trabalhando para tudo qualquer lugar, eu viajando que nem um doido, ela viajando que nem uma doida também, e tudo funcionou muito bem. Mas quando começa o processo, aí tem outras coisas, né? Não tem, mas você tem, de novo, hipótese. Pode ser que dê. O pode ser que dê, ainda mais num proporcional, que é uma candidatura de deputado federal, você tem alguns condicionantes. Talvez você tenha um candidato a presidente. No meu caso, não ocorreu. Eu me filiei a um partido chamado PPS, o qual o presidente, Roberto Freire, não quis mudar o nome antes. E eu estava sozinho, assim, era 100% independente. Não tinha, estava até na executiva nacional do partido, representando os movimentos de renovação, mas não, eu estava sozinho. Foi uma campanha solitária, do ponto de vista que, sendo que numa campanha proporcional é muito importante você ter essa coisa que arrasta e você é beneficiado ou tem uma coisa maior. No meu caso específico, com um viés mais econômico, por mais que tenha uma pegada social, mas as pessoas falam, você fez doutorado em economia, você gosta de economia, por que você está no Partido Socialista? E essa era recorrentemente a principal coisa que vinha na minha campanha. Por que você estava no Partido Socialista? Eu te respondo depois. E eu falei, e aí a segunda pergunta era, mas por que você não está no Novo? Então, assim... Por que você não estava no Novo mesmo? Eu te respondo. Bem, no caso do PPS, a gente pediu, o Daniel Coelho também foi um que é da tua terra, foi também um que brigou muito para mudar o nome do PPS. Mas o Roberto Freire, também da sua terra, mas ele é um cara meio sui generis, né? Ele é um coronel do partido lá e trata como seu de fato. E não sei lá por que ele não quis. Mas foi um desastre nessa eleição. Foi um desastre. Principalmente para candidaturas de opinião que não comprariam um voto, né? Agora, o Novo, por outro lado, também não era aderente. O PPS me dava a liberdade para defender o que eu quisesse. Eu não tinha um logo do partido nas coisas. O Novo, eu precisaria comprar uma camisa laranja, precisaria ter chapéu laranja e ficar batendo em bandeiras do Novo, que algumas eu nem tenho problema de defender, mas eles têm problema de defender várias que eu teria. Então, hoje, por exemplo, eu tenho amigos lá, como tem PSOL, PT, PSDB, DEM, tudo qualquer partido, mas alguns falam, Humberto, me ajuda a achar alguém que mexa com o meio ambiente. Eu falei, bem, vocês falavam que isso não era necessário. É necessário. Não é só saúde e educação. Saúde e educação é mega necessário, mas também é necessário e esse era o discurso. Nunca tinha
o interesse de falar sobre os vários problemas do Estado. Era tamanho de Estado, mas isso aí, você sabe. Então, não me identificava, eu achava que eu poderia ter mais problema. Embora, eleitoralmente, seria 320 vezes melhor. Mas na política, eu acredito que quando você decide colocar seu nome à disposição, correr uma eleição, você precisa exercer uma humildade muito grande nesse passo e mais ainda se você ganhar. Porque, bicho, não é só você, né? It's not about you, sabe? E essa humildade precisa ser grande, porque você está realmente aí à disposição de diferentes contextos, seja porque os arranjos partidários, seja porque o humor da sociedade, a vontade da sociedade naquele momento é o quê? A gente quer votar em gente de segurança, a gente quer votar em mulher, a gente quer votar em... Enfim, isso tudo você precisa ter muita humildade para saber. Essas variáveis não necessariamente eu controlo, mas nem tem jeito de controlar e você precisa respeitar. E se você ganha, é porque é um mandato realmente... você precisa ter consciência de que várias outras coisas jogaram a seu favor, você tem uma responsabilidade maior. Mas essa foi a minha passagem política. Que a eleição foi incrível. Foi uma experiência incrível. Mas também muito desanimadora do ponto de vista etnográfico. Humberto, pegando um gancho no que você comentou aí sobre os movimentos de renovação, eu queria saber se você acha que existe legitimidade em qualquer frente para renovar, ou se você acha que determinadas abordagens político-partidárias elas não estão passíveis de renovação e muitos desses movimentos que se dizem renovadores no Brasil de fato não são. Eu acho que é muito oportuna a tua colocação, porque, de fato, quando eu falo que o problema é bem maior que o problema na sociedade, às vezes estruturas ditas de renovação, que tem vários bichos aí também, né? Você tem gente que acha que Bolsonaro é renovação, tem gente que acha que outras coisas são renovação. Então, não xinguei. Mas estou falando da renovação qualitativa. E aí você fala, isso não é necessariamente novo, provavelmente está certo. Porque a doença da sociedade, de alguma forma, se replica. E, às vezes, sem as pessoas, mesmo criticando, sem saber que elas estão replicando exatamente a mesma coisa. Como eu tive, eu acho que um pouco mais de experiência, por mais que seja indireta, com a política mais tradicional, tem várias coisas que eu prefiro, grandes lideranças mais antigas, muito mais genuínas que alguém que você fala que é a renovação de hoje e levanta essa bandeira. Pô, se você me fala nomes como o Mário Covas, mesmo o Tasso, o Fernando Henrique, para pegar os três que eu tenho mais afinidade. Pô, esses caras é outra liga. Eu acho que até o Serra, de alguma forma, também, um gestor incrível. Você vai falar, todos são isso, aquilo. Não, pega coisas boas. Mas essas coisas boas talvez tenham um DNA aí, uma trajetória bastante admiráveis. E não adianta negar. A gente sempre falou, a política de renovação que acha que nega, ela é ignorante. Porque você só aprende com os erros e com os acertos do passado. E reconhecendo o que é bom e o que é ruim. Não tem jeito de... Eu falava na época para o PSDB, como você vai negar coisa boa do governo Lula? As pessoas veem. O cidadão comum não é politizado. Ele sente na pele o que é bom e o que é ruim, mesmo que imediatamente. O que é bom para ele pode ser ruim no futuro, mas é assim. É o caso do Bolsonaro agora com a transferência de renda. Então, é um pouco da minha impressão. O Brasil tem desafios enormes e eu não acho que ninguém é porta-voz o legítimo porta-voz do purismo, aí do que seria bom, o que seria ruim. Tudo tem seus problemas, mas a gente precisa ver um jeito, pelo menos, gerar inovações que possam virar exemplo. Eu acredito nisso, nesse caos. E nesse tema da inovação, e foi legal que você colocou como empreendedorismo político,
Até para quem não conhece o que são os movimentos e o que é o Renova, por exemplo, para você, que inovação significou o agora? Que inovação significou o Renova? E também para você agora, com um pouco de tempo depois, qual que é o saldo desses movimentos todos, né? Acredito, agora Brasil 21, o que a gente ganhou com isso e o que, sei lá, não chegou aonde a gente estava imaginando que ia chegar? Bem, eu sempre fui muito realista em relação a onde que a gente poderia chegar, né? No caso do Acredito Agora, Livres e tal, tem um esforço de agenda interessante, de conquistar mentes, a juventude, um público que não era politizado, enfim. Mas esses movimentos não chegaram na base da pirâmide ou no eleitor médio brasileiro. O Renova, eu acho que é de todas essas iniciativas, não é um movimento, mas é uma solução que acabou trazendo mais impacto. Por quê? Ele possibilitou o cidadão comum, encorajou o cidadão comum a falar, não, eu quero participar desse negócio, eu não sei nada, mas eu tenho como aprender. Porque se os partidos políticos, isso desde o começo eu falava, se os partidos políticos fizessem o dever de casa, não teria a oportunidade, a ineficiência para a criação do Renova. Mas como eles não fazem, o campo estava aberto e foi muito bem executado pelo Edu, pela equipe. Então o Renova agora vai lançar 1.000 candidatos que não passaram por treinamento online, mas tiveram acesso a um conteúdo que eles não teriam de forma alguma. Então eu acho uma coisa admirável, enfim, cidadão, pessoa física do ano e uma organização que faz esse trabalho. Você pode achar... As pessoas sempre acham problema em tudo, mas eu acho que não tem nada no mesmo nível de comparação que o Renova no Brasil em termos de impacto para a inovação política. Uhum. E uma coisa que eu sempre fico pensando, assim, eu não sei qual é a tua opinião sobre isso, mas você falou em alguns momentos do peso que a sociedade tem em talvez criar esse estado de permanência da situação política, né? Às vezes eu fico pensando que quando os millennials estiveram ocupando esses cargos de decisão, que a coisa vai mudar, porque os referenciais vão mudar. Os filhos dos millennials, por exemplo, né, das pessoas que nasceram ali entre, sei lá, final dos anos 80 até começo dos anos 2000. Os filhos dessas pessoas, eles vão ter referenciais diferentes do que a gente teve, e isso vai refletir numa visão diferente. Já está refletindo, na verdade, né? Quando a gente olha, por exemplo, o mundo da tecnologia, a gente vê esses grupos etários criando novos universos, né? Tá aí a Twitch, tá aí o TikTok, são coisas que crescem assustadoramente e que tem uma prevalência maior nessa faixa etária, né? Você acha que isso vai ser transportado para a política também? E se sim, se vai ser uma mudança mais otimista no sentido de tornar mais justo esse processo, ou não? Ou que isso é uma característica e não um problema da sociedade? Duas coisas. A primeira é que as evidências, pelo menos na ciência política, mostram que tem diferenças de preferências geracionais. Nos Estados Unidos, você sempre tem swings aí entre gerações mais democratas e outras mais republicanas. Então, é só um ponto que não necessariamente responde ao Brasil, mas como referencial. Até porque no Brasil a gente tem outro desafio. Eu vou retomar a tua posição. Mas é um desafio que a gente nunca institucionalizou a democracia no Brasil. E justamente pelas gerações. Você nunca passou o bastão de uma geração para outra no sistema democrático. A gente vive agora, a média de mudança de regime é 27 anos. A gente está com 30 e poucos. Uhum. A gente vive agora justo essa transição geracional em que se elege, enfim, a bandeira de tudo contra todos, por mais que não seja nada disso, mas a gente tem um ponto de interrogação aí muito claro há algum tempo da democracia. A outra coisa é a questão da tecnologia. Obviamente, nada, se não fosse Facebook, Twitter, a gente não conseguiria fazer nada dos movimentos de renovação a partir de 2014. Porque não ia ter voz, nenhum jornal publicava nada. Quando a gente ia pautar o jornal, eles não queriam nem escutar.
isso não é importante. Eu lembro que questão partidária, a gente reuniu os maiores cientistas políticos do Brasil para discutir. Eu lembro que um cara, foi meu professor, adoro, um cara brilhante, o Fernando Limões, fala assim, Humberto, o que você está falando? Meu partido é tudo igual no mundo inteiro, é caixa preta. Eu falei, não, calma que não é assim. Então, a macro-institucionalidade ela é seguida de várias micro-institucionalidades e a gente precisa atentar para isso. E hoje virou uma coisa consensual, o que é bom, porque é um problema de fato. Mas o que a gente vê com a tecnologia também, a eleição não só do Bolsonaro, no mundo inteiro, viu? Ela propiciou uma radicalização gigante. Saiu o documentário Social Dilemma. Aí eu já tinha lido um livro do cara lá, porque um amigo meu, que é um cara mega especialista em redes, me deu, depois das eleições, tipo, desligue todas as suas redes sociais, né? E eu desliguei, de fato, várias, porque eu não suportava ficar o dia inteiro naquele negócio. É muita coisa. Porque você gerou um ambiente de radicalização tão grande que você faz sucesso, você radicaliza, e você precisa ignorar a maior parte das mensagens que você recebe, porque senão você não tem uma vida saudável. Porra, isso aí não pode dar certo. As gerações futuras, como que elas vão lidar com isso e como que a sociedade vai lidar melhorando essas tecnologias é um ponto de interrogação. Eu não acho que vai acabar tudo e a gente vai voltar para a Idade da Pedra, mas a gente precisa saber criar uma sociedade digital um pouco mais saudável para a sociedade normal. Porque eu não acho que do jeito que está vai criar uma política melhor. Você vai criar um tanto de palhaço lá que fica o dia inteiro fazendo live e não sabe ter uma ideia para propor respostas concretas para os problemas do país. Então, um pouco da minha impressão. E nesse contexto, como é para você? Agora você veio para a Suíça, está aí começando, reconstruindo, dando os próximos passos, mas você conseguiu se desligar de lá ou você manteve o vínculo? Você ainda está ativista? Porque também o virtual poderia permitir, mas não sei se depois das eleições e tudo sobrou energia. Eu acho, assim, energia sobrou, mas para focar em outras coisas, né? Eu acho que a questão de Brasil, para mim, é difícil ser recuperado de um vício, né? Mas eu canalizo, eu acho que de forma mais positiva hoje. Por exemplo, eu sempre achei mídia social uma perda de tempo gigante. Mas eu fazia porque era importante, enfim, porque eu fazia. Hoje eu não faço tanto. Então eu prefiro me engajar mais com ideias, com debates específicos, com pesquisa, mas não na linha de frente dia a dia, porque esse negócio cansa. E eu não estou na pegada. E hoje eu tenho 2 filhas em casa que dão trabalho suficiente para ficar perdendo com isso. Mas a causa maior nunca perde, eu acho. Eu acho que a causa maior nunca perde e a energia tem que ser sempre focalizada para algo que, naquele momento, faz mais sentido pessoal, mas você continua contribuindo de alguma forma. Você falou aí anteriormente do Social Dilemma, né, lá do documentário do Netflix, que muita gente tem assistido, tem ficado com medo, né? E esse tema ele trata basicamente de como os novos espaços estão agora interferindo no mundo real, né? Já interferia, mas agora parece que está mais explícito essa história. Você acha que no aspecto político os desastres que aconteceram por causa dessa influência da plataforma internet estando conectada e dando palanque para várias situações, você acha que esse foi o maior dano que ela já causou até agora? Ou você consegue fazer uma projeção de que é possível ter mais danos ainda se a situação for dessa maneira e se essas questões do Social Dilemma, por exemplo, ajudarem a tentar trazer esse impacto ainda maior, né? Acho que tem duas coisas aqui. A primeira coisa a plataforma ajuda a exacerbar um sentimento que já existe na sociedade ou já tem um grande potencial de expansão. No caso do Brasil, a gente é uma sociedade autoritária, de cultura política autoritária e profundamente conservadora.
Então, assim, quando eu vejo várias pessoas que eu acabei até perdendo um contato por ser um pouco crítico, mas pego do interior, por exemplo. Nada do que a radicalização atual fala, eles discordavam em algum momento da vida. É que eles não tinham para onde canalizar tanta desinformação intelectual. E agora eles não têm problema nenhum nem vergonha de se expressar dessa forma, porque todo mundo fala, não, pegou aqui, tá todo mundo aqui falando a mesma coisa, então tá ok eu ter discursos preconceituosos, tá ok eu ser intolerante, tá ok eu achar que, enfim, você não precisa pensar muito. O Cass Sunstein lá, professor de Harvard, chama isso de unleashed, quando o líder fala um negócio que autoriza o que as pessoas já pensavam. Então, assim, isso eu vejo muito, e rodando no interior de São Paulo, isso eu vejo de Minas, mas rodando no interior de São Paulo, exatamente a mesma coisa. O pessoal que estava envergonhado, que queria votar no Bolsonaro, mas estava envergonhado, falava assim, não, eu sou novo agora. Tanto é que agora o Partido Novo está rachado, né? Tem o pessoal que eles falam que é esquerdista, que é o pessoal do Novo, e tem, obviamente, uma playboyzada bolsonarista que gostou dos tapetes de Brasília. E, enfim, sempre foram bolsonaristas também, preconceituosos, burros, não estudavam, mas agora, enfim, estão nas alçadas aí do poder. Que é um desastre pro Novo, que tem muita gente boa. O fato é que aqui essas coisas se misturam. Eu acho que não dá. Na Suíça, por exemplo, por que esse radicalismo não é tão grande na internet? Porque o sistema institucional e a sociedade nem permite esse negócio. Então, assim, eu sempre tenho cautela de achar que o meio ele é determinante. Eu acho que as redes sociais são meio que... O Trump fala um absurdo que o cara lá, o average American, não acreditava antes. Não, ele fala exatamente o que ele acredita, mesmo na época do Obama. Mas eu acho que nem no Partido Republicano passava alguém tão ignorante para representá-los, porque também é um partido que tem gente boa. Mas ele ganhou, enfim. E aí agora ele foi eleito. E agora é tudo mais complicado, para todo lugar. E o terceiro ponto é quase um sentimento de mundo, né? Esse sentimento que as coisas parecem que vão se espalhando sem saber como se espalham, né? Mais uma sensação de que esse radicalismo... Estou cansado do sistema atual, estou cansado do econômico, político, estou cansado, e a negação sempre vem com a resposta mais rápida. E como é que nega a negação? A minha impressão, sei lá, a oposição, desde que esse cara surgiu como candidato viável e se elegeu, caiu de 4 e não levanta, que, assim, ele vai se reeleger na próxima por falta de alternativa? Como é que você está vendo isso? A minha impressão é a mesma exatamente de 18. Né? A minha grande preocupação em 18 era dividir tudo e deixar o Bolsonaro sozinho. Eu me lembro quando eu fui trabalhar no Senado em 2016, a gente estava numa reunião com vários senadores. Eu falei, vocês precisam ter cuidado com o Bolsonaro. Eu falei, o que é Bolsonaro? Quem que é Bolsonaro? Eu falei, tem 5% de intenção de voto. Quê? Esse cara nunca apareceu na televisão. Eu falei, as coisas estão mudando. Então, assim, ele tem uma ascensão digital inacreditável, muito bem feita e tudo. Como que você vai combater isso? E naquela época eu já tinha uma preocupação muito grande da fragmentação, que ele ia ficar sozinho em segundo turno, com o PT ele ganhava. Agora, eu acho que a classe política brasileira toda, não só a classe, eu acho que a sociedade de forma geral, com um pouco mais de esclarecimento deveria, pelo menos, ficar um pouco preocupada. Eu acho que está na hora de ter uma reunião na antessala e falar, bicho, a gente precisa fazer a nossa matemática aqui. Não dá para achar que pensar no partido 1, partido 2, partido 3 a todo momento. A gente precisa achar um candidato denominador comum e todo mundo vai com tudo apoiar. Vai ser um governo mais aberto a diferenças partidárias. Mas, bicho, não tem outra solução. Eu escrevi um artigo para o Nexo antes das eleições, falando que não era hora de pagar de intelectual. Mais ou menos com esse argumento.
Agora é 10 vezes pior, porque não é uma suposição, é muito concreto. Então, essa reunião da antessala, acredito que está tendo conversa. É minha impressão daqui. Não converso com muita gente, mas tem esse cheiro. Tem esse cheiro que está tendo conversas. Mas uma coisa na política é ter conversa, outra coisa é executar. E se não for executado, vai ser mais uma irresponsabilidade enorme das lideranças políticas nacionais. Agora, me fala aí a pergunta que não quer calar. Como é um casamento aqui na Suíça? Então, vou te falar, foi muito legal. Mas, na verdade, foi em 2 etapas. Uma na Suíça e outra na Espanha. Certo, já estou gostando da ideia. Ou na Suíça, você vai à prefeitura aqui, em Zurique. Você chega lá, tudo organizado, é uma sala incrível, toda mobília incrível, prédio antigo. Você vai lá, eu casei em inglês, né? E aí ela receita um poema, depois em inglês, hilário, com sotaque em alemão. Mas é mega organizado, tudo na hora, tudo certinho, é bonitinho, da minha família pequena, né? Esse é o civil, né? Obviamente religioso a gente não teria, porque eu sou muito religioso. A Ana, por mais que seja judia, não é religiosa também. Assim, praticante e tal. Uhum. Nem sei se é essa palavra que fala, Guilherme, mas qualquer coisa você me corrige. Né? E aí, como os pais dela estavam morando na Espanha naquela época, e tem uma coisa do casamento na Suíça, tudo é caro demais, bicho. Então, assim, se você for fazer uma festa para alguns amigos, nossa, é um preço inacreditável e você vai fazer um convite para 2 horas de festa. Eu já estou imaginando quão caro deve ser o buffet por pessoa, né? E quando você vai fazer um casamento, você faz o planejamento pela cabeça, né? Será que aceita land check? Não sei. Não, o negócio, assim, a gente não chegou nem a ver tanto aqui, porque não era uma opção, mas é muito caro. E na Espanha, os pais dela estavam lá, então foi muito fácil. Agora, isso tudo para dizer que também a gente nunca teve plano, nem sonho, nem coisa de ficar casamento e tal, não sei o quê. Assinou lá, tá ótimo, o importante é ver junto. Então, esse era o nosso prior, né? Mas no final foi excelente, porque a mãe dela organizou uma festinha de família e tal, e na casa deles lá, e foi muito bacana, porque a gente convidou vários amigos, esses amigos falavam ao longo do jantar e da festa, e foi incrível. Até gostei de casar, tanto é que eu vou casar só uma vez. Bom demais. E as meninas, uma nasceu no Brasil, uma aqui? É isso, a Olivia nasceu no Brasil, em São Paulo, mas também tem um pouco de sangue mineiro. E a ela nasceu aqui em Zurique. E foi muito diferente? O parto, um no Brasil, um na Suíça? O Onis está se preparando agora. A minha filha, a Luísa, né, filha do meu primeiro casamento, nasceu no Brasil, né? E o nosso, a Mari está gestante agora, né? E a gente está se planejando para nascer aqui. Então eu já estou meio na expectativa, né? Qual vai ser, já percebo algumas diferenças, né? Tem uma diferença muito grande, que aqui a relação com o médico é muito menos intensa que no Brasil. E não necessariamente é ruim, né? É uma questão de eficiência. O médico, ele vem para resolver o que o médico precisa resolver. E você tem todas as assistentes, as parteiras, que ele chama EBAME, para fazer a instrução e tal, e depois para acompanhar o bebê. Eles vão até a tua casa todo dia, principalmente para a mãe. Ela cuida mais da mãe que do bebê, geralmente. O que faz todo sentido. Mas não tem essa relação tão forte, você ficar ligando toda hora para o médico, ficar não sei o quê, não tem. No hospital, tá tudo igual, né? O parto e tal, sai, vai pro quarto, daí você fica lá. Tem uma diferença. No Brasil, eles sempre levavam para a sala de maternidade, às vezes quando tá chorando à noite, para a mãe dormir mais. Aqui não tem essa, não. Fica com o filho chorando. Teve no primeiro ultrassom que a Mara foi fazer aqui, daí eu fui com ela, né? E a médica estava lá fazendo o ultrassom para ver se estava tudo ok, né? Com o embrião. E aí a médica chegou na hora lá e mostrou, aí falou, você tá vendo o coração bater? E eu tô vendo, tá super feliz, né? E Mari super ansiosa, não tô vendo. E ela,
E a Mari perguntando, mas você tá vendo? Eu disse, eu tô vendo. E a Mari sem conseguir ver, né, sem conseguir ver. E ela começou a ficar ansiosa, né, e nervosa porque não tava conseguindo ver. Daí a médica deu um tapa assim na perna da Mari e falou assim, se concentre, foco, preste atenção. Vai ver agora. Aí veio, caiu a ficha que, pô, isso aqui é a eficiência suíça, né? Ela quer ser eficiente pra fazer com que a mãe veja ali que tá batendo no coração, né? Achei lá. Vai ser uma história pra você lembrar, né? Aquelas histórias pra você contar depois. Mas assim, tem muita gente que fica nessa insegurança. Eu só quero igual o que eu tenho em casa, o que eu tô acostumado. O nível aqui de saúde é altíssimo. Só que tem uma diferença. Coisa que não é importante, eles nem ligam muito. Então, você se vira. Porque está na cultura suíça a independência. Sim. Por exemplo, o ano que vem, minha filha com 4 anos vai para a escola sozinha com um triângulo fluorescente com o nome dela e o telefone dos pais, em caso que ela se perca. Mas ela vai sozinha. Já na escola, tem a cultura da independência. Ela faz bagunça de manhã em casa, que elas acordam bem cedo, às 16 horas, 5h30, enfim. Então, elas brincam um pouco no quarto, antes de sair, elas arrumam o quarto, deixam lá e tal. E isso é muito incrível na cultura suíça. Eles têm orgulho disso. Mas isso reflete em outros casos também, que eles, no caso dos médicos, eles terceirizam a responsabilidade para a pessoa porque ela deveria se cuidar, porque não é importante. Agora, caso importante, é outro nível de tratamento. Essa é a minha experiência com o sistema de saúde aqui. Mas ainda falando essas diferenças entre Suíça e Brasil, né? O que é que você acha do sistema político daqui da Suíça, né? Das pessoas terem, desses inúmeros referendos ou plebiscitos que ocorrem, né? Desse modelo político? Quais são as vantagens e as desvantagens que você vê nisso? E se isso um dia funcionaria no Brasil, por exemplo? Ou se é muito louco pensar nisso? Eu acho que é tão bom que você nem escuta falar de política direito aqui, né? E essa é a verdade. Se você passa o presidente do ano, que não é o presidente, é do Conselho Federal, o presidente do Conselho Federal aqui na rua, ninguém vai tirar foto dele, o seguinte. Eu tive a oportunidade de conhecer uma vez, eu andava na rua sempre tranquila e tal. Não tem essa figura. E parte disso é como o Estado se formou, desde 1291, a formação muito descentralizada dos cantões, e a organização política que inibe o personalismo. E, ao mesmo tempo, tem um nível de participação direta enorme, né? Em qualquer outro país do mundo que eu conheço, esse negócio não dá certo. Porque você exige da sociedade uma responsabilidade que, se você não cria essa responsabilidade coletiva ao longo dos anos, e geralmente você só pode ter um tilt para criar isso numa guerra, numa pandemia, num evento mega extremo, em que você vai construindo ao longo do tempo um negócio desse, porque o modelo em que tudo é tão direto assim, sei lá, você vai falir o Estado, ou vai levar à guerra, ou em épocas de tensões ou de radicalismos, você vai começar a parar imigrante na fronteira, sendo que 20% do país da mão de obra que é estrangeira. Então, assim, funciona aqui, mas você tem uma construção histórica, social muito antiga da sociedade que faz com que eles recusem transferência para cada cidadão de X reais, porque fala, como é que vai pagar? Isso aqui alguém vai pagar. Então, eu vou contar um caso para você. O meu sogro é do Partido Socialista aqui. Foi presidente nacional da Juventude, uma figuraça. Humberto, vamos discutir. Mas olha só, não vem defender que você vai gastar mais que você deve. Eu falei, você está falando que você não pode gastar mais que você arrecada? É claro, ué. Eu falei, nossa, pois é. Essa é a esquerda na Suíça. Tem outro caso interessante. Um amigo meu, economista da FMI, veio fazer uma missão aqui, depois da crise de 2018, e o FMI estava incentivando os países a gastarem mais, anticiclicamente e tal, enfim.
Aí eles chegaram e foram fazer a missão, porque não sei se você sabe, o Banco Central aqui é administrado pelos cantões. Imagina se isso funciona em algum país. Os cantões é quase uma sociedade, eles têm um poder imenso. E aí eu falei, não, é importante gastar mais, se a gente tiver economia e tal. Assim, aí chegou um cara do cantão lá e falou assim, amigo, deixa eu contar uma coisa. Aqui na Suíça, a gente tem uma competição que ninguém te conta, mas sempre existe. A gente sempre compete quem poupa mais no final do ano. Você vem agora falar para a gente gastar mais, não vai funcionar. Outra cultura. Mas, cara, numa dessas aí que eu fiquei muito impressionado foi que é o seguinte, perto de Zurich tem uma usina nuclear, né? E quando você muda para cá, em geral, eles te dão... Você vai lá no distrito, no Kreisbüro, que é o, sei lá, o negócio, escritório central lá, e eles te dão uma pílula de antirradiação. Então é um negócio bem impressionante. Para caso haja um vazamento nuclear e tal. Aí já tinha, quando eu mudei para cá, era já o terceiro referendo que estava rolando para fechar a usina nuclear. E tinha sido rejeitado já as últimas 2 vezes. Eu fiquei pensando, por que esses caras estão rejeitando? Alguém aqui é a favor de usina nuclear, né, energia suja? Qual que é a lógica? E aí me explicaram que não é que as pessoas eram contra fechar, elas eram contra o plano específico que estava sendo proposto e vem pelo correio quando é para você votar com a planilha do Excel lá e o cara olhava, cada eleitor ali na planilha não concordava com o plano de fechamento. E na terceira versão finalmente eles aprovaram. Eu achei isso encantador, mas aí óbvio que me gerou uma reflexão. O problema do ovo e da galinha meio que no Brasil. Será que se a gente, ou do Brexit, se a gente fizesse, se fosse parte da cultura de todo mundo votar o tempo todo, será que não teria acontecido o Brexit? Ou é que as sociedades são totalmente diferentes? Eu acho que é óbvio, esse é o dilema de implementar alguma coisa nesse nível. E aqui, a minha esposa sempre recebeu a votação, mesmo no Brasil e tal. Nossa, é uma coisa inacreditável. Você tem ali o plano do governo, por que o governo recomenda, por que rejeita, planilha, plano arquitetônico das coisas, é incrível. Mas assim, eu concordo contigo, Guilherme, mas esses testes não é possível começar numa escala nacional. Você precisa começar local e começar a testar e ver como que... Porque, enfim, é a tua área em economia, mas se você implementa uma medida dessa nacionalmente, pode ter... Eu não estou falando só de Brasil, não, da Nigéria. Implementa na França. Você explode o país. Então, é assim... começa a testar e ver, eu acho que... Mas é um negócio que, mesmo assim, vai demorar. Não adianta. É um nível de responsabilidade individual em relação ao coletivo muito grande. Eu acho que isso é o que mais falta no Brasil. É inacreditável como que pensar o coletivo não faz parte de quase nenhuma esfera. Eu lembro que, sei lá, em 2010, eu comecei a trabalhar como residente em saúde coletiva na Secretaria de Saúde de Recife. E eu trabalhava num distrito que era o que tinha maior incidência de dengue. E naquela época já existiam diversas evidências mostrando o papel que o cidadão tem na manutenção ali do status da dengue, né? Uma vez que se o cidadão mantém ali os focos viáveis, os criadores viáveis para o mosquito, isso aí vai perdurar ali no ambiente. Mas mesmo assim, mesmo sabendo disso, o cidadão, né, não se enxergava, né, essa responsabilidade individual que o cidadão teria com a preocupação com o coletivo, ela era muito impassã. E a gente, né, sai de 2010 e vai para 2020 com a história do Covid, em que no começo da pandemia tinha muito isso da preocupação coletiva. A gente viu vários, obviamente em outros lugares do mundo também, mas no Brasil chamava muita atenção como as pessoas também estavam meio nem aí dessa responsabilidade, né? Então, me parece uma característica do Brasil ter essa ausência ou essa deficiência de entender a importância que a tua atividade, a tua ação tem na vida do outro, mas que ao mesmo tempo é um pouco do que eu tinha perguntado antes, né? Se a mudança de geração, se vai ser uma esperança para que isso se reconstrua, né? Ou nem se reconstrua, mas se construa de fato, né? Que essa preocupação com o coletivo, ela de fato
essa nova geração tem essa camada aí, é consciente dessa parte. Né? O Eunice até tem uma história que eu aprendi muito com ela, que é se eu lembrar direito, você me corrija, que era a leishmaniose, uma doença que tinha muito tempo no Brasil, mas que só quando pegou os ricos em Porto de Galinhas... Esquistossomose. Esquistossomose. Conta aí que é melhor que eu. Não, então... É a doença certa. No ano 2000, uma pesquisadora lá da Fiocruz, a Constança Barbosa, que foi minha orientadora na residência e no mestrado, ela documentou o primeiro caso de um surto epidêmico no mundo de esquistossomose. Antes não existia, a esquistossomose não tem essa característica aguda, né? Assim, de ter um surto. Ela tem uma característica mais crônica. Ela vai pegando as pessoas que têm uma exposição sistemática aos ambientes que são propícios para ela adoecer, e isso acontece. Mas ela documentou porque em Porto de Galinhas, né, uma praia de elite, né, no Brasil. No ano de 2010, Porto de Galinhas tinha sido eleito 10 vezes a melhor praia do Brasil. Então, ela tinha um componente muito apelativo no sentido do turismo. No ano de 2000, ela teve esse surto epidêmico. Mais de 400 pessoas pegaram a esquistossomose aguda lá. E foi um movimento interessante porque foi a primeira vez que a esquistossomose esteve ligada, ou foi uma das poucas vezes que a esquistossomose esteve ligada ou melhor, não esteve ligada ao estrato social. Porque ela pegava tanto as pessoas que residiam ali num lugar sem saneamento, como as pessoas que tinham casa de veraneio em Porto de Galinhas em seguintes situações. Situações que aconteceram de fato. Imagina que para você pegar a esquistossomose, você tem que ter ali uma coleção hídrica, né? Uma poça que tem ali as larvas ali do parasita viáveis. E aí, quando a mãe, né, com o pai, estava voltando ali com os filhos da praia, né, de ter passado ali sua manhã gastando não sei quanto na beira-mar ali com petiscos e bebidas, chegava em casa, né, na sua casa ali bem localizada no centro de Porto de Galinhas, e aí antes de entrar falava, meu filho, vá lavar o pé na poça para não sujar de terra, de areia dentro de casa. E num momento como esse ele acabava pegando, né, contraindo a esquistossomose. Então é interessante ver como essa doença lá teve, nesse momento específico da história, né, teve essa democratização, né? Tanto as pessoas pobres como as ricas estavam pegando por uma característica interessante que Porto de Galinhas proporcionava. Mas isso também aconteceu com o Covid, né? Foi o que as influenciadoras falaram no começo, né? Essa doença é democrática. Eu rodei regressão nível diário nos casos do Brasil. Uhum. Bem, no caso não foi diário, foi porque eu não tinha dado. Uhum. Até tentei os dados de comércio, mas não dava diário. Mas assim, quando você pega o agregado, nos países em desenvolvimento, todos, o PIB, geralmente, a renda, geralmente é positivamente correlacionada ao Covid, mas não necessariamente significante. E desigualdade é sempre positiva e significante. No Brasil, no país inteiro, é positivo a renda, no geral, e significante, e desigualdade altamente positiva e significante. Então, assim, faz sentido, porque as cidades mais ricas, primeiro foi da onde começou, né? Brasília foi o primeiro polo ali, de São Paulo e Brasília. Mas mesmo os centros maiores. Mas ela dissemina muito mais onde é mais desigual, o que faz mais sentido ainda. E aí você começa a escutar as frases pérolas, né, da elite econômica brasileira sobre o Covid. Não, está tudo controlado aqui. O problema são as favelas. Está tudo controlado. Eu que vou no hospital XYZ, que não está nem ligado os dados nos reportes do SUS, mas na favela é outra realidade. A favela, enfim, já está controlada aqui no meu bairro. E aí a disseminação desse negócio vai muito pior, não só nas regiões periféricas grandes, mas nos municípios maiores, de interiores. E também não começa necessariamente pela periferia. Quando vocês ficam falando aí das doenças, né, e da desigualdade social, na minha cabeça fica uma ilustração em tempo real, vocês falando, quando a gente olha as doenças negligenciadas, né, tuberculose, esquistossomose, hanseníase. Eu fico imaginando assim, um grupinho, né,
Tipo, imagina três figuras assim, né? Conversando assim, e aí chega o Covid. Deixa eu entrar nesse grupo também, né? Eu quero entrar ali também na parte dos pobres. Eu tô na do rico, mas também quero entrar na parte dos pobres, né? E é interessante como doenças como o Covid acabam ressignificando as certezas que a gente tem sobre os determinantes sociais das doenças, né? Porque aquele trabalho que a gente fez lá do Brasil Sem Corona, né? A gente viu ali em Santo André aquela movimentação, né? Que aparentemente tinha uma migração num determinado período da doença dos estratos mais ricos para os mais pobres, né, depois. E por isso que é tão difícil modelar uma doença como o Covid, né, quando é desconhecido e nem as coisas básicas de determinantes sociais da doença conseguem trazer uma certeza maior de como que a gente vai conseguir controlar aquela dinâmica. A gente antecipou ali entre abril e maio, o que aconteceu foi que mudou o status da doença. Então ela chegou realmente no Brasil como doença de rico. E aos poucos ela também foi para as classes B, C, D, E. Mas o que talvez não foi antecipado é que ela ia cair a incidência na classe A. E a gente viu isso lá nesses dados, né, de vigilância participativa. Uhum. Então as pessoas reportando sintomas caiu ali. E de fato, por que isso importa? Porque muda discurso. As pessoas começaram a falar que não era mais problema. A economia é a prioridade. Exato. Então é impressionante como... No final, eu fiquei pensando nisso várias vezes. E eu penso isso o tempo todo, né? Você estava dizendo assim, a política é o retrato da sociedade. É verdade, mas principalmente o retrato das elites, não? É o retrato das elites, é verdade, mas quando você pensa no como as eleições funcionam, quem não é da elite é cúmplice também do próprio sistema, sabe? Porque, se você pensa bem, hoje... O Onísio gosta das novas gerações. Eu acho que as novas gerações nunca trazem uma resposta tão rápida assim. Mas sou otimista também. Tem que ser, senão é difícil viver, né? Mas a gente viu, desde da expansão do ensino nos anos 80, 90, hoje tem um retrato muito claro. Você tem pessoas na periferia educadas, pessoas que fizeram universidade de diferentes formas, sejam por universidade pública, ou seja... Enfim, tem movimentos nas periferias também para fazer uma política que a gente está falando aqui, que também não é o caso, enfim, eu não acho que essa questão é só de classe, mas tem uma grande parte que se vende ao jogo. E eu espero que essa maior educação gere, de fato, um estranhamento desse método, porque, comprar voto é uma coisa bizarra. Por mais que se dê indiretamente. Agora, tão ruim como o cara que compra voto, é uma coisa mais perigosa ainda, que cresce mais ainda no Brasil, que é o papel das igrejas na política. E não é só de uma igreja. Se você sai candidato, se você não é uma celebridade, se você não tem um time de futebol, se você não tem a chancela de uma igreja ou a máquina do partido, é muito difícil você ser eleito. E assim, se você colocar hoje a voto no Congresso, medidas como aborto, medidas como taxação de todas, mudança da regulação das igrejas, cobrança de imposto. Bicho, você pega todos os partidos lá, a maioria, ninguém vota. Pode ser progressista ao quadrado, xadrez à esquerda, à direita, não vota, porque o cara que precisa eleitoralmente da igreja pode morar, trabalhar na Faria Lima. Ele pode ser do PSOL ao Novo. Tem muitos. Então, assim, esse é uma das amarras que acaba fazendo que você tenha um voto barato. O voto barato no Brasil, tipicamente, é o voto da igreja. Ou X igrejas. Porque você não paga mais. Ali você tem um mecanismo de disseminação do teu voto muito grande. E isso é um negócio bizarro. Não, e já que você está falando aí de diferenças financeiras, e vai parecer que não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas vai ter uma conexão ali, vocês vão perceber ao longo do processo. É doido, né? Como tem restaurante que custa tão caro, tão barato, né? E uma vez o Gui me mandou uma foto de um lugar que ele tinha ido jantar.
E eu disse, puta que pariu, quantas estrelas Michelin tem esse restaurante que você foi? Ele disse, não, foi na casa do Humberto. Humberto que cozinhou pra mim. E eu queria saber de onde foi que veio esse talento da gastronomia, porque eu vi a foto do prato e eu até hoje não acredito, só vou acreditar um dia quando eu for lá experimentar, né? Pra ver se o convite já tá também. feito. Vamos no almoço até pro Guilherme conhecer as meninas e você também. Aí. Mas de onde foi que veio essa paixão pela alta gastronomia? Cara, uma coisa... Eu chamo alta, não? Eu acho que eu chamo de diversão. Eu fui criado assim em casa, minha mãe sempre gostou de cozinhar, comida tradicional mineira e tal. Meu pai só comia arroz, feijão e carne, achava que, enfim, comida nem precisava existir, porque era um saco comer. Mas eu sempre tinha uma criação de comida não tão muito diversificada. Aos 18 anos, a primeira vez que eu saí do país, eu vim fazer uma viagem para a Europa e testei várias comidas diferentes. Tipo, comida indiana, principalmente. Foi a que mais me chocou. E eu sempre gostei de química na escola. Eu falei, que coisa bizarra esse negócio. E comecei a pesquisar um pouco. E aí eu comecei a cozinhar. A partir de então, porque eu já morava sozinho desde os 15 anos, mas me virava, mas nada. Eu comecei. E eu nunca li uma receita, praticamente. Eu vou criando as coisas, mas com o tempo o repertório vai expandindo, Sim. entendeu? E eu realmente, eu faço bastante coisa. Às vezes, eu lembro o meu ex-chefe foi comer lá em casa uma vez, enfim, somos amigos, né? E ele gosta muito de cozinhar. E aí eu fiz um carpaccio para ele. E ele falou, não, onde você comprou o carpaccio? Porque eu conheço o quê? Eu falei, não, eu fiz, eu comprei a carne, eu limpei, preparei e cortei aqui 15 minutos antes de você chegar. E aí fiz mais uns 5 pratos também e tal, mas assim, quando tem tempo. É um negócio que eu gosto e eu acho muito, muito relaxante, porque te desconecta do mundo. Sim. De verdade. Então, assim, a cozinha é uma coisa que eu gosto com o tempo. No dia a dia eu faço também, mas é coisa mais rápida. E como mineiro, faz falta... O que faz falta aqui? Porque os ingredientes aqui são especiais, né? Mas não tem uma cachaça, não sei, um doce de leite. Cachaça eu tenho no meu porão. Doce de leite realmente é um negócio que eu gosto. Com queijo aqui tem bastante. A goiabada que a minha mãe fazia com a goiaba da fazenda também não tem mais. Mas é isso, né? Eu acho que a cultura mineira que ficou demais de comida para mim, uma carne de porco que eu adoro. Um leitão assado, meu Deus do céu. Não acha pernil aqui para comprar no supermercado. Isso para mim é uma coisa. Agora feijão, as coisas eu compro. Aí, Eunice, se achar um pernil... Se achar pernil eu te digo, né? Porque eu também às vezes me aventuro a fazer algumas comidas brasileiras aqui, tentando achar os análogos, né? Porque de fato é difícil, mas né? Você sabe que eu não tenho essa coisa de cozinhar brasileiro. Eu sempre cozinho muito eclético. O que me dá... tesão mesmo de cozinhar ver combinações que você faz uns experimentos e vê que não nada coisa de exuberante, não. É só cozinhar livremente, sem amarras regionais e tal. Eu gosto disso. Então. Legal. Qual que é a sua cachaça preferida? Mineira. Claro. Não quis se comprometer. Mineira, norte de Minas. Geralmente o melhor lugar para comprar cachaça é no mercado municipal de Belo Horizonte. E eu, como cachaça, como em qualquer coisa, eu gosto de comprar de produção menor e alguma coisa mais regional. Então é sempre que eu procuro quando eu vou comprar cachaça. Esse é o método. A preferida eu acho que não tem, não. Aliás, tem uma que o dono morreu, agora está inflacionada no mercado brasileiro lá. Ainda bem que eu tenho umas 2 guardadas, que é uma dedo de prosa no tonel de Amburama. Bom demais. Nossa, muito boa. Mas, enfim, tem outras várias muito boas. Obrigado, Humberto, por ter aceitado o convite. Adorei aqui a conversa. E se quiser deixar aí para quem está nos assistindo aqui por essa câmera, provavelmente, quais são... Se você for mais frequente em redes sociais, ou se você quiser deixar algum recado, enfim, a câmera é tua. Danke, Vilmar. A satisfação aí é bater um papo com o Gui e com o Onísio.
eu saí daqui mais onisciente após essa conversa aqui. Bem, meu nome é Humberto, devo estar em 1 ou 2 redes sociais, talvez Instagram, que eu gosto de tirar foto também, mas nada artística, é só clicar, eu tô lá. Nas outras eu não sigo nenhuma, mas é Humberto Laudares. Então, se você quiser lá, segue lá, bate papo, a gente gosta de conversar. Legal. Bom demais, obrigado, Humberto.